Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no movimento cético organizado. Mas olha, não da forma que a gente costuma ver por aí. Em vez de só falar de checagem de fatos, vamos investigar o ceticismo como um projeto cultural mesmo, sabe? Com uma história, uma agenda, objetivos bem definidos. A ideia é entender como uma ferramenta da filosofia acabou se transformando numa forma de ativismo. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta, que parece simples, mas é a chave para entender o resto. O que é que define a fronteira entre ciência e pseudociência? A resposta para isso, ela não é só um detalhe acadêmico, não. Ela mexe com tudo, determina quem tem autoridade para falar, que tipo de conhecimento é considerado válido e, no fim das contas, como a nossa sociedade distribui poder e prestígio. E aqui está o pulo do gato. Esse debate não ficou trancado nas universidades. Ele transbordou, foi para a rua, para a mídia, para a política. E com isso, filósofos e cientistas acabaram virando uma espécie de juízes do conhecimento, com a tarefa de bater o martelo sobre o que é e o que não é um saber válido para todo mundo. Então, vamos começar por aí, por essa tal fronteira. Como é que essa linha é desenhada? É aqui que a gente vai entender um conceito-chave, o de demarcação, e como ele deixou de ser só uma ideia abstrata para se tornar uma ferramenta de ação no mundo real. A demarcação, então, é exatamente isso, o ato de traçar essa linha. Só que, originalmente, essa era uma questão filosófica, uma tentativa de entender o que faz a ciência ser ciência. Com o tempo, a função mudou. Ela passou a ser usada de forma prática, quase como uma regra, para influenciar o que as crianças aprendem na escola, as decisões dos governos e quem ganha voz no debate público. Ok, mas para justificar uma intervenção tão direta assim, é preciso ter um bom motivo, certo? E a resposta para isso está na construção de uma narrativa de perigo, de ameaça. O que nos leva ao nosso segundo ponto. E essa frase, olha, ela resume a ideia perfeitamente. As práticas alternativas não são apresentadas só como um engano, um erro de lógica. Elas são enquadradas como um perigo real. Um perigo para a saúde pública, para a educação, até para a democracia. E é essa construção de uma ameaça que se torna o grande motor para a ação. E o processo é muito bem definido. Primeiro, cria-se um clima de emergência. E diante de uma suposta ameaça, aquela discussão filosófica super precisa sobre o que é ciência acaba ficando em segundo plano. O que passa a importar de verdade é a eficiência da ação para proteger o público. Ou seja, a urgência acaba justificando os meios, entende? Bom, com essa base toda na cabeça, a gente pode finalmente olhar para a manifestação real, histórica e organizada dessas ideias. Vamos ver como tudo isso saiu do papel e ganhou corpo no mundo. Mas antes de seguir, a gente precisa fazer uma distinção que é, olha, fundamental. Uma coisa é a atitude cética, aquela dúvida metódica que é a alma da ciência, uma ferramenta para a gente investigar o mundo. Outra coisa, bem diferente, é o ceticismo científico como um movimento organizado, que já nasce com um objetivo claro: intervir na cultura e defender a autoridade da ciência. E esse movimento não surgiu do nada. Ele nasce ali nos anos 70, uma época em que a autoridade da ciência estava sendo muito questionada e vários movimentos de contracultura ganhavam força. É nesse cenário que o filósofo Paul Kurtz funda o CSIOP, que acabou virando o grande modelo para uma rede mundial de organizações céticas. A visão do Kurtz era muito clara. Para ele, a ciência não era só um método de pesquisa, era um pilar essencial da sociedade moderna. E como todo pilar, precisava ser protegido. Por isso, desde o comecinho, o CSICOP não foi pensado para ser um grupo acadêmico neutro, mas sim uma organização de combate, com uma missão de defesa ativa. E como essa defesa se transformou em ação, na prática? É exatamente aqui que a gente vê a transição muito clara, de uma postura de simples investigação para uma de ativismo cultural declarado. E os objetivos eram ambiciosos. Não era só investigar um ou outro caso bizarro. O escopo era muito maior. A ideia era influenciar o que se ensina nas escolas, participar da criação de políticas públicas, dominar o debate na mídia e, principalmente, deslegitimar de forma ativa qualquer outro sistema de conhecimento que fosse visto como um concorrente da ciência. E os alvos dessa atuação eram sempre os mesmos, ia desde parapsicologia até a homeopatia. Mas também, e isso é muito importante, incluía as críticas que vinham de dentro da própria academia, como da sociologia ou da filosofia. Os alvos eram escolhidos não só por serem não científicos, mas pela capacidade que eles tinham de desafiar a autoridade cultural da ciência moderna.
Isso tudo acaba revelando uma conexão muito profunda. Para os fundadores desse movimento, defender a ciência estava totalmente ligado a defender um projeto ainda maior, o do humanismo secular. A batalha, no fundo, não era só sobre o que é conhecimento verdadeiro. Era também uma batalha cultural e ideológica, sobre qual visão de mundo deveria ser a principal na sociedade moderna. O que nos leva ao nosso último ponto. Afinal, qual é o papel da filosofia no meio disso tudo? A resposta é que ela cumpre uma função muito estratégica, a de dar legitimidade para o movimento. E essa metáfora do escudo simbólico é perfeita para a gente entender essa função. A filosofia é usada para proteger, para dar um verniz de objetividade e neutralidade a um projeto que é, na sua essência, político e cultural. E na prática, como é que esse escudo funciona? Bom, ao usar a linguagem e o prestígio da filosofia, o ativismo cético ganha um selo de qualidade acadêmica, uma aparência de que é neutro e ainda se protege de críticas. Com isso, decisões que são, na verdade, escolhas políticas acabam sendo apresentadas como se fossem conclusões puramente técnicas e racionais. O resultado final disso é sutil, mas é muito poderoso. Um conflito que é sobre valores, sobre diferentes visões de mundo, é transformado num problema técnico, numa questão de gerenciar desvios cognitivos. Ou seja, quem discorda não está participando de um debate legítimo, está simplesmente cometendo um erro de raciocínio que precisa ser consertado. E a gente termina com essa questão que fica no ar para reflexão. Quando a defesa do conhecimento científico, que é tão necessária, se transforma num projeto político que busca uma hegemonia cultural, surge uma pergunta que não quer calar. Quem garante que os próprios defensores da razão não estão agindo de forma dogmática? No fim das contas, quem vigia os vigilantes?